Praticando o estoicismo, terminarei este livro compartilhando alguns dos insights que obtive em minha prática do estoicismo. Em particular, oferecerei conselhos sobre como os indivíduos que desejam experimentar o estoicismo como sua filosofia de vida podem obter o máximo benefício do julgamento com o mínimo de esforço. Esforço e frustração. Também descreverei algumas das surpresas, bem como algumas das delícias que estão reservadas para os aspirantes a estoicos. A primeira dica que daria àqueles que desejam experimentar o estoicismo é praticar o que chamei de estoicismo furtivo. Você faria bem, acho que manter em segredo que você é um estoico praticante. Esta teria sido minha própria estratégia se eu não tivesse assumido a responsabilidade de me tornar um professor de estoicismo. Praticando o estoicismo furtivamente, você pode obter seus benefícios enquanto evita um custo significativo. É provocar uma zombaria direta de seus amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho. Devo acrescentar que é muito fácil praticar o estoicismo às escondidas. Você pode, por exemplo, se envolver em visualização negativa sem que ninguém perceba. Se sua prática de estoicismo for bem-sucedida, amigos, parentes, vizinhos e colegas de trabalho podem notar a diferença em você, uma mudança para melhor, mas provavelmente terão dificuldade em explicar a transformação se vierem até você perplexos e perguntarem qual é o seu segredo. Você pode optar por revelar a eles a sórdida verdade de que você sou um estoico enrustido. Meu próximo conselho para os aspirantes a estoicos é não tentar dominar todas as técnicas estoicas de uma vez, mas começar com uma técnica e, tendo se tornado proficiente nela, passar para outra e uma boa técnica para começar. Pense que é visualização negativa nos momentos livres do dia. Faça questão de contemplar a perda de tudo o que você valoriza na vida. Engajar-se em tal contemplação pode produzir uma transformação dramática em sua visão da vida. Pode fazer você perceber, mesmo que apenas por um tempo, quão sortudo você é ou quanto você deve ser grato, quase independentemente de suas circunstâncias. É minha experiência que a visualização negativa está para a vida diária assim como o sal está para cozinhar, embora exija um mínimo de tempo, energia e talento para um cozinheiro adicionar sal ao sabor dos alimentos. Quase todos os alimentos aos quais ele adiciona serão melhorados como resultado da mesma maneira, embora praticar a visualização negativa exija um mínimo de tempo, energia e talento. Aqueles que a praticam descobrirão que sua capacidade de aproveitar a vida é significativamente melhorada. Visualização negativa. Abraçando a própria vida. Que pouco tempo antes você reclamou que não valia a pena viver. Uma coisa que descobri em minha prática do estoicismo é que é fácil esquecer de se envolver na visualização negativa e, como resultado, passar dias ou mesmo semanas sem ter visualizado. Acho que sei por que isso acontece. Ao engajarmos a visualização negativa, aumentamos nossa satisfação com nossas circunstâncias, mas ao obter a sensação de satisfação, a coisa natural a fazer é simplesmente aproveitar a vida. Na verdade, é decididamente antinatural para alguém que está satisfeito com a vida gastar tempo pensando nas coisas ruins que podem acontecer. Os estoicos, entretanto, nos lembrariam que a visualização negativa, além de nos fazer apreciar o que temos, pode nos ajudar a evitar o apego às coisas que apreciamos. Consequentemente, é tão importante engajar-se na visualização negativa quando os tempos estão bons quanto quando os tempos estão ruins. Tentei praticar a visualização negativa todas as noites na hora de dormir, como parte da meditação antes de dormir descrita no capítulo 8, mas o experimento falhei. Meu problema é que tenho tendência a adormecer muito rápido depois que minha cabeça bate no travesseiro. Simplesmente não há tempo para visualizar. Em vez disso, tornei minha prática envolver-me em visualização negativa e, de maneira mais geral, avaliar meu progresso como um estoico enquanto dirijo para trabalhar. Fazendo isso, transformo o tempo ocioso em tempo bem gasto. Depois de dominar a visualização negativa, um estoico novato deve passar a se tornar proficiente na aplicação da tricotomia de controle descrita no capítulo 5. De acordo com os estoicos, devemos realizar uma espécie de triagem na qual distinguimos entre coisas sobre as quais não temos controle, coisas sobre as quais temos controle total e coisas sobre as quais temos algum controle, mas não total, e tendo feito essa distinção, devemos concentrar nossa atenção nas duas últimas categorias. Em particular, perdemos nosso tempo e causamos a nós mesmos desnecessariamente ansiedade se nos preocuparmos com coisas sobre as quais não temos controle.
Descobri pela maneira como aplicar a tricotomia do controle, além de me ajudar a administrar minhas próprias ansiedades, uma técnica eficaz para permitir as ansiedades dos não estoicos ao meu redor. É uma técnica eficaz para permitir as ansiedades dos não estoicos ao meu redor, ansiedades que de outra forma poderiam perturbar a minha tranquilidade quando familiares e amigos partilham comigo as fontes de ansiedade nas suas vidas. Muitas vezes verifica-se que as coisas que os preocupam estão para além do seu controle. A minha resposta a tais casos é mostrar-lhes isto: o que se pode fazer em relação a isto situação. Nada. Então por que você está se preocupando com isso? Está fora de seu controle. Então é inútil se preocupar. E se estou com vontade, sigo este último comentário com uma citação de Marco Aurélio: nada vale a pena fazer inutilmente. É interessante que, mesmo embora algumas das pessoas com quem experimentei podem ser caridosamente descritas como propensas à ansiedade, quase sempre respondem à lógica da tricotomia de controle. Sua ansiedade é dissipada, mesmo que apenas por um tempo. Como um novato estoico, você desejará como parte de se tornar proficiente em aplicando a tricotomia do controle para praticar a internalização de seus objetivos. Em vez de ter como objetivo vencer uma partida de tênis, por exemplo, tenha como objetivo se preparar para a partida da melhor maneira possível e tentar o seu melhor na partida, internalizando rotineiramente seus objetivos, que você pode reduzir, mas provavelmente não eliminar, o que de outra forma seria uma fonte significativa de angústia em sua vida, a sensação de que você não conseguiu cumprir algum objetivo em sua vida. Prática do estoicismo. Você também desejará, em conjunto com a aplicação da tricotomia do controle, tornar-se um fatalista psicológico sobre o passado e o presente, mas não sobre o futuro, embora esteja disposto a pensar sobre o passado e o presente para aprender coisas que podem ajudá-lo a lidar melhor com os obstáculos à tranquilidade que aparecem em seu caminho no futuro. Você se recusará a perder tempo se envolvendo apenas em pensamentos sobre o passado e o presente. Você perceberá que, na medida em que o passado e o presente não podem ser mudados, é inútil gostaria que pudessem ser diferentes. Você fará o seu melhor para aceitar o passado, seja ele qual for, e para abraçar o presente, seja o que for. Outras pessoas, como vimos, o inimigo e a nossa batalha pela tranquilidade. Foi por esta razão que os estoicos passei algum tempo desenvolvendo estratégias para lidar com esse inimigo e, em particular, estratégias para lidar com os insultos daqueles a quem associamos. Um dos desenvolvimentos mais interessantes em minha prática do estoicismo foi minha transformação de alguém que temia insultos em um conhecedor de insultos. Por um lado, tornei-me um colecionador de insultos ao ser insultado. Analisei e categorizei o insulto. Por outra coisa, estou ansioso para ser insultado, na medida em que isso me dá a oportunidade de aperfeiçoar meu jogo de insultos. Sei que isso parece estranho, mas uma consequência da prática do estoicismo é buscar oportunidades para colocar as técnicas estoicas em prática. Terei mais a dizer sobre esse fenômeno a seguir. Uma das coisas que torna os insultos difíceis de lidar é que eles geralmente aparecem como surpresas. Você está conversando calmamente com alguém quando ele diz algo que, embora possa não ter a intenção de ser um insulto, pode facilmente ser interpretado como algo ressentimento. Por exemplo, eu estava conversando com um colega sobre um livro que ele estava escrevendo. Ele disse que neste livro iria comentar algum material político eu tinha publicado. Fiquei encantado por ele estar ciente do meu trabalho e ia mencioná-lo, mas então veio a crítica. Estou tentando decidir, ele disse, se na minha resposta ao que você escreveu, eu deveria categorizá-lo como mau ou apenas equivocados. Percebemos que tais comentários são esperados de acadêmicos. Somos um grupo pateticamente controverso. Queremos que os outros não apenas tenham conhecimento de nosso trabalho, mas que o admirem e, melhor ainda, que aceitem as conclusões que tiramos. O problema é que nossos colegas busquem a mesma admiração e deferência de nós que algo tenha a oferecer e, como resultado, nos queime em todos os lugares. Os acadêmicos rotineiramente se envolvem em brigas verbais, as humilhações são comuns e os insultos voam. Em meus dias pré-estoicos, eu teria sentido a dor desse insulto e provavelmente teria. Se eu tivesse ficado com raiva, eu teria defendido vigorosamente meu trabalho e teria feito o meu melhor para lançar um contra-insulto, mas naquele dia em particular, tendo caído sob a influência dos estoicos, tive a presença de espírito para responder a esse insulto em uma maneira estoica e aceitável, com humor.
Autodepreciativo. Por que você não pode me retratar como sendo mau e equivocado? Eu perguntei. O humor autodepreciativo se tornou minha resposta padrão aos insultos. Quando alguém me critica, eu respondo que as coisas são ainda piores do que ele, sugerindo que, se, por exemplo, alguém sugerir que sou preguiçoso, respondo que é um milagre. Minha recusa em jogar o jogo do insulto provavelmente irritará o Saltério mais do que um contra-insulto. Seria uma das piores coisas que podemos fazer quando outras pessoas nos irritam é ficar com raiva. A raiva será afinal um grande obstáculo à nossa tranquilidade. Os estoicos perceberam que a raiva é anti-alegria e que pode arruinar a nossa vida se permitirmos isso. Durante a observação das minhas emoções, prestei muita atenção à raiva e, como resultado, descobri algumas coisas sobre ela. Para começar, tornei-me plenamente consciente de até que ponto a raiva tem vida própria dentro de mim. Para mim, pode ficar adormecido como um vírus, apenas para reviver e me deixar infeliz quando menos espero. Posso, por exemplo, estar na aula de yoga tentando esvaziar minha cabeça de pensamentos quando, do nada, me encontro cheio de raiva por algum incidente que ocorreu anos antes. Além disso, cheguei à conclusão de que Sêneca se enganou ao sugerir que não há prazer em sentir raiva. Este é o problema da raiva, é bom desabafá-la e é ruim suprimi-la. De fato, quando nossa raiva é uma raiva justificada, quando nós estamos confiantes de que estamos certos e de que quem quer que estejamos com raiva está errado, é maravilhoso desabafar e deixar a pessoa que nos ofendeu saber da nossa raiva. Em outras palavras, parece uma picada de mosquito. É ruim não coçar a picada e isso é bom coçá-lo. O problema com picadas de mosquito, é claro, é que depois de coçar você normalmente gostaria de não ter feito isso, então a coceira retorna intensificada e, ao coçar a picada, você aumenta a chance de que ela fique infectada. Da mesma forma que pode ser dito sobre raiva, embora seja bom desabafar, você provavelmente se arrependerá posteriormente de ter feito isso. Uma coisa é desabafar a raiva ou melhor ainda fingir raiva com o objetivo de modificar o comportamento de alguém. As pessoas respondem à raiva. O que descobri é que uma parte significativa do evento de raiva não pode ser explicada nestes termos. Quando estou dirigindo meu carro por exemplo, periodicamente fico irritado com razão. Penso em outros motoristas que dirigem de forma incompetente e às vezes até grito com eles, pois minhas janelas e as deles estão fechadas. Os outros motoristas não conseguem me ouvir e, portanto, não conseguem responder à minha raiva. Não fazendo novamente no futuro, seja o que for que me tenha enlouquecido. Esta raiva, embora seja justo, é totalmente inútil desabafá-la. Não consegui outra coisa senão perturbar a minha própria tranquilidade. Noutros casos, embora esteja justamente zangado com alguém, não consigo, devido às minhas circunstâncias, expressar a minha raiva diretamente para ele. Então, em vez disso, me vejo tendo pensamentos sombrios sobre ele novamente. Esses sentimentos de raiva são inúteis, eles me perturbam, mas não têm nenhum impacto na pessoa de quem estou com raiva. Na verdade, se alguma coisa, eles servem para agravar o mal que ele me causa. Que desperdício! Que descobri pela maneira como praticar o estoicismo me ajudou a reduzir a frequência com que fico com raiva de outros motoristas. Gritarei talvez 1/10 da frequência com que costumava fazer. Também me ajudou a reduzir o número de pensamentos negros que tenho sobre pessoas que me injustiçaram há muito tempo. E quando os pensamentos negros me infectam, eles não duram tanto quanto costumavam, porque a raiva tem essas características, porque pode permanecer adormecida dentro de nós e porque desabafar é bom. Nossa raiva será difícil de superá-la e aprender a superá-la é um dos maiores desafios que um praticante estoico enfrenta. Mas uma coisa que descobri é que quanto mais você pensa e entende a raiva, mais fácil é controlá-la quando ela acontece. Li o ensaio de Sêneca sobre a raiva enquanto esperando no consultório médico. O médico estava terrivelmente atrasado e, como resultado, fiquei sentado na sala de espera por quase 1 hora. Eu tinha todo o direito de ficar com raiva e em meu dia pré-estoico, como eu quase certamente teria ficado com raiva, mas porque eu estava pensando sobre a raiva naquela hora achei impossível ficar com raiva. Também descobri que é bastante útil usar o humor como defesa contra a raiva. Em particular, descobri que uma maneira maravilhosa de evitar ficar com raiva é imaginar-me como um personagem em uma peça absurda. As coisas não deveriam fazer sentido, as pessoas não deveriam ser competentes e a justiça
quando acontece, acontece por acidente. Em vez de me deixar irritar pelos acontecimentos, eu me convenço a rir deles. De fato, eu tento pensar em maneiras pelas quais o dramaturgo absurdo imaginário poderia ter tornado as coisas ainda mais absurdas. Sêneca, tenho certeza, estava certo quando apontou o riso como a resposta adequada às coisas que nos levam às lágrimas. Sêneca também observa que ele mostra uma mente maior que não contém o riso, então aquele que não contém as lágrimas, pois o riso dá expressão às mais brandas das emoções e considera que não há nada de importante, nada de sério nem miserável em todo o conjunto da vida. Além de nos aconselhar a imaginar coisas ruins acontecendo conosco, os estoicos, como vimos, nos aconselharam a fazer com que coisas ruins aconteçam como resultado de empreendermos um programa de desconforto voluntário. Sêneca, por exemplo, nos aconselha periodicamente a viver como se fossemos pobres e Mussugnaeus nos aconselha a fazer coisas que nos causem desconforto. Seguir este conselho exige um maior grau de autoconsciência, disciplina do que praticar as outras técnicas estoicas. Será que é melhor deixar os programas de desconforto voluntário para os estoicos avançados? Experimentei um programa de desconforto voluntário. Não tentei andar descalço como Mussonia sugeriu, mas tentei um comportamento menos radical, como subvestir-me para o inverno, não aquecer o carro no inverno e não colocar ar-condicionado no verão. Também comecei a fazer aulas de yoga. O yoga melhorou meu equilíbrio e flexibilidade, me lembrou da importância da brincadeira e me tornou consciente de quão pouco controle eu tenho sobre o conteúdo da minha mente. Mas além de me conferir esses e outros benefícios, o yoga se tornou uma fonte maravilhosa de desconforto voluntário. Enquanto pratico yoga, eu me torço em posturas que são desconfortáveis ou que, em alguns casos, beiram a dor. Por exemplo, me curvarei minhas pernas até que estejam à beira de uma cãibra e depois recuo um pouco. Embora minha professora de yoga nunca fale sobre dor, em vez disso, ela fala sobre posturas que dão origem a muitas sensações. Ela me ensinou como respirar no lugar que dói, o que é claro que é fisiologicamente impossível se o que estou sentindo é, digamos, uma cãibra nas pernas, e ainda assim a técnica inegavelmente funciona. Outra fonte de desconforto e, reconhecidamente, de entretenimento e prazer também é remar. Logo depois que comecei a praticar o estoicismo, aprendi a remar uma concha de corrida e tenho desde que começamos a competir competitivamente. Nós, remadores, estamos expostos ao calor e à umidade no verão e ao vento frio e às vezes até à neve na primavera e no outono. Somos periodicamente salpicados de água sem cerimônia, desenvolvemos bolhas e calosidades. Reduzir calosidades é uma atividade favorita fora da água dos remadores sérios. Além de ser uma fonte de desconforto físico, o remo é uma fonte maravilhosa de desconforto emocional. O desconforto, em particular, o remo, forneceu-me uma lista de medos para superar as conchas de corrida. Na água, precisei de um esforço considerável para superar meu medo de virar, sobrevivendo com sucesso a 3 voltas. A partir daí, passei a trabalhar com outros medos, incluindo o medo de remar na escuridão antes do amanhecer, o medo de empurrar para fora do cais enquanto estava de pé no barco e com medo de estar no meio de um lago, a centenas de metros da costa mais próxima, em um pequeno barco que me traiu 3 vezes. Sempre que você realiza uma atividade em que o fracasso público é uma possibilidade, você provavelmente sentirá frio na barriga, no seu estômago. Mencionei acima que desde que me tornei um estoico me tornei um colecionador de insultos. Também me tornei um colecionador de borboletas. Gosto de me envolver em atividades como o remo competitivo que me dão frio na barriga simplesmente para que eu possa praticar como lidar com esses sentimentos. São, afinal de contas, um componente importante do medo do fracasso, de modo que, ao lidar com eles, estou trabalhando para superar meu medo do fracasso. No horas antes de uma corrida, experimentei algumas borboletas verdadeiramente magníficas. Faço o meu melhor para aproveitá-las. Fazem-me concentrar-me na corrida que temos pela frente. Eu inicialmente rejeitei a oferta, não parecia nada divertido arriscar a humilhação pública tentando tocar banjo na frente de um bando de estranhos, mas então me ocorreu que esta era uma oportunidade maravilhosa de me causar desconforto psicológico e confrontar e espero vencer meu medo de fracassar. Concordei em participar. O recital foi o evento mais estressante que experimentei em muito tempo. Não é que eu tenha medo de multidões, posso sem ansiedade entrar em uma sala de aula com 60 alunos. Eu nunca os conheci e comecei a dar palestras, mas isso era diferente antes da minha apresentação.
Eu experimentei borboletas do tamanho de pequenos morcegos, não só isso, mas também entrei em um estado alterado de consciência no qual o tempo foi distorcido e as leis da física pareciam parar de funcionar mais. Para resumir uma longa história, sobrevivi ao recital, o frio na barriga que experimentei correr numa regata ou dar um recital de banjo são, claro, um sintoma de ansiedade e pode parecer contrário aos princípios estoicos sair do meu caminho para me causar ansiedade na verdade, se objetivo do estoicismo é alcançar a tranquilidade, eu não deveria me esforçar para evitar atividades que induzem a ansiedade, não deveria, em vez de colecionar borboletas, fugir delas de forma alguma, causando-me ansiedade. Por exemplo, dando um recital de banjo eu evitei muita ansiedade futura em minha vida agora, quando confrontado com um novo desafio. Tenho um raciocínio maravilhoso que posso usar em comparação com o recital de banjo. Este novo desafio não é nada, sobrevivi a esse desafio. Então certamente sobreviverei a este participando no considerando, em outras palavras, eu me imunizei contra uma boa quantidade de ansiedade futura, mas é uma imunização que vai passar com o passar do tempo e preciso estar com os olhos imunes com outra dose de frio na barriga ao fazer coisas para me causar físico e desconforto mental. Vejo a mim mesmo ou pelo menos uma parte de mim como um oponente em uma espécie de jogo. Esse oponente, meu outro eu, está no piloto automático evolutivo, ele não quer nada mais do que estar confortável e aproveitar quaisquer oportunidades para prazer se apresentam. Meu outro eu carece de autodisciplina, deixado por conta própria, ele sempre seguirá o caminho de menor resistência ao longo da vida e, como resultado, será pouco mais do que um buscador de prazer simplório. Ele também é um covarde. Meu outro eu é não meu amigo, pelo contrário, ele é melhor considerado, nas palavras de Epicteto, como um inimigo à espreita para ganhar pontos na disputa com o meu outro eu. Devo estabelecer meu domínio sobre ele para fazer isso, devo causar-lhe desconforto, ele poderia facilmente evitado e devo impedi-lo de experimentar prazeres que de outra forma poderia ter desfrutado. Quando está com medo de fazer algo devo forçá-lo a enfrentar seus medos e superá-los. Por que jogar este jogo contra meu outro eu? Em parte para ganhar autodisciplina. E por que vale a pena possuir autodisciplina? Porque aqueles que a possuem têm a capacidade de determinar o que farão com suas vidas. Aqueles que não têm autodisciplina terão o caminho que seguirão na vida determinado por alguém ou alguma outra coisa, e como resultado há um muito real o perigo de perdermos o jogo ao vivo contra meu outro eu. Também me ajuda a construir o caráter. Hoje em dia percebi que as pessoas sorriem maliciosamente ao falar sobre a construção do caráter, mas é uma atividade que os estoicos teriam endossado calorosamente e recomendado a qualquer um desejando ter uma vida boa. Uma outra razão para jogar o jogo contra o meu outro eu é que é surpreendentemente divertido fazê-lo. É bastante divertido ganhar um ponto neste jogo, por exemplo, superando com sucesso um medo que os estoicos perceberam. Tanto Epicteto, como vimos no capítulo 7, fala sobre o prazer que deriva da negação de vários prazeres em linhas semelhantes. Sêneca nos lembra que, embora possa ser desagradável suportar algo, se o suportarmos com sucesso, ficaremos satisfeitos conosco mesmos. Quando eu remar competitivamente, parece que estou tentando vencer os outros remadores, mas na verdade estou envolvido em uma competição muito mais significativa, aquela contra o meu outro eu. Ele não queria aprender a remar, ele não queria fazer exercícios, preferindo gastar nas primeiras horas da madrugada para dormir em uma cama quentinha. Ele não queria remar até a linha de largada da corrida. Na verdade, no caminho para lá, ele reclamou repetidamente sobre como se sentia cansado, e durante a corrida ele quis parar de remar e simplesmente deixar os outros remadores vencem. Se você simplesmente parar de remar, ele dizia com sua voz mais sedutora, toda essa dor chegaria ao fim. Por que não desistir? Pensar em como será bom. É curioso, mas meus competidores em uma corrida são simultaneamente meus companheiros de equipe em a competição muito mais importante contra o meu outro eu, correndo uns contra os outros, estamos todos simultaneamente competindo. Meus companheiros de equipe em a competição muito mais importante contra o meu outro eu, correndo uns contra os outros, estamos todos simultaneamente competindo contra nós mesmos, embora nem todos estejamos conscientes de fazê-lo. Para competirmos uns contra os outros, devemos superar individualmente nossos medos, nossa preguiça ou falta de disciplina, e é inteiramente possível que alguém perca a competição contra os outros remadores, de fato chegue em último lugar, mas no processo de fazer
Para ter triunfado na petição contra esse outro eu, os estoicos, como vimos, recomendam a simplificação do estilo de vida de alguém como programas de desconforto voluntário. A simplificação do estilo de vida é um processo que é melhor deixar para estoicos avançados. Como expliquei, um estoico novato provavelmente desejará manter um perfil filosófico discreto. Se você começar a repreender, as pessoas perceberão da mesma forma que as pessoas notarão se você continuar dirigindo o mesmo carro velho. Ou os horrores de desistirem do carro para pegar o ônibus ou andando de bicicleta, as pessoas presumirão a pior falência iminente, talvez, ou até mesmo os estágios iniciais de uma doença mental, e se você explicar a elas que superou seu desejo de impressionar aqueles que não estão impressionados com as armadilhas externas de uma pessoa, você só piorará as coisas. Quando comecei a experimentar um estilo de vida simplificado, demorei um pouco para me acostumar. Quando, por exemplo, alguém me perguntou onde eu tinha conseguido a camiseta que estava usando e eu respondi que a havia comprado em um brechó, me senti um pouco envergonhado. Este incidente me fez apreciar a maneira de Catão lidar com tais sentimentos. Cato, como vimos, vestido de maneira diferente. Como uma espécie de exercício de treinamento, ele queria aprender a ter vergonha apenas do que era realmente vergonhoso. Portanto, se esforçou para fazer coisas que desencadearia sentimentos inapropriados de vergonha em si mesmo, simplesmente para poder praticar a superação de tais sentimentos. Ultimamente tenho tentado imitar Cato neste aspecto. Desde que me tornei um estoico, meus desejos mudaram drasticamente. Não quero mais muitas das coisas que antes considerava essenciais para uma vida adequada. Eu costumava vestir Nathalie, mas meu guarda-roupa ultimamente se tornou o que pode ser melhor descrito como utilitário. Tenho uma gravata e um paletó esporte que posso usar se necessário. Felizmente eles raramente são necessários. Eu costumava desejar um carro novo, mas quando meu carro de 16 anos morreu recentemente, troquei por um carro de 9 anos, algo que uma década atrás eu não poderia me imaginar fazendo. O carro novo, aliás, tem duas coisas que faltava no meu carro antigo: um porta-copos e um rádio funcionando. Que alegria! Houve um tempo em que eu teria entendido por que alguém iria querer ter um relógio Rolex. Agora esse comportamento me confunde. Eu costumava ter menos dinheiro do que sabia o que fazer com isso. Não é mais o caso, em grande parte porque eu quero tão poucos das coisas que o dinheiro pode comprar. Li que muitos dos meus concidadãos americanos estão em sérios problemas financeiros, têm uma tendência infeliz de usar todo o crédito que está disponível para eles e, quando isso não satisfaz o seu desejo por bens de consumo para manter gastando de qualquer maneira, muitos desses indivíduos que se suspeita seriam ricos em vez de falidos, e também muito mais felizes se tivessem desenvolvido a sua capacidade de desfrutar os prazeres simples da vida. Tornei-me um consumidor disfuncional quando vou a um centro comercial, por exemplo. Não o faço. Compre coisas. Em vez disso, olho ao meu redor e fico surpreso com todas as coisas à venda que não apenas não preciso, mas também não posso. Imagine-me querendo que minha única diversão em um shopping seja observar os outros frequentadores do shopping, a maioria deles, suspeito, vindo ao shopping não porque haja algo específico que eles precisem comprar, mas sim na esperança de que isso desperte o desejo por algo que antes de ir ao shopping eles não queriam. Pode ser o desejo de um suéter de cachemira, um conjunto de chaves de soquete ou do celular mais recente. Por que se esforçar para desencadear um desejo? Porque se eles desencadearem um, eles podem aproveitar a adrenalina que surge quando extinguem esse desejo comprando o seu objeto. É uma pressa, é claro, que tem pouco a ver com a sua felicidade a longo prazo. Ao tomar uma dose de heroína tem a ver com a felicidade a longo prazo de um viciado em heroína. Dito isto, devo acrescentar que a razão pela qual tenho tão poucos desejos de consumo não é porque luto conscientemente contra a sua formação. Os desejos simplesmente pararam de aparecer na minha cabeça ou, de qualquer forma, eles não aparecem com tanta frequência como costumavam. Em outras palavras, minha capacidade de formar desejos por bens de consumo parece ter atrofiado. O que causou esse estado de coisas, a profunda realização. Se eu quiser adquirir um carro novo, um belo guarda-roupa, um relógio Rolex e uma casa maior, estou convencido de que não sentiria mais alegria do que sinto atualmente e poderia até experimentar menos como consumidor. Parece que cruzei algum tipo de grande divisão. Ao que parece é improvável que, depois de atravessá-lo, algum dia serei capaz de retornar ao consumismo estúpido que antes achei tão divertido. Deixe-me agora descrever um efeito colateral surpreendente da prática do estoicismo, pois um estoico estará constantemente se preparando para as dificuldades.
Por exemplo, envolver-se em visualização negativa ou causar desconforto a si mesmo voluntariamente se as dificuldades não vierem. É possível que um tipo curioso de decepção se instale. Você pode desejar que seu estoicismo seja posto à prova para que você possa ver se está na verdade. Possua as habilidades de gerenciamento de dificuldades que você trabalhou para adquirir. Em outras palavras, como um bombeiro que pratica suas habilidades de combate a incêndios há anos, mas nunca foi chamado para apagar um incêndio real, ou como um jogador de futebol que, apesar de praticar diligentemente durante toda a temporada, nunca foi colocado em um jogo nesse sentido. O historiador Paul Vane comentou que se tentarmos praticar o estoicismo, uma vida calma é realmente inquietante porque não temos consciência se permaneceríamos fortes no caso de uma tempestade da mesma forma. De acordo para Sêneca, quando alguém tenta prejudicar um homem sábio, ele pode realmente acolher a tentativa, uma vez que os ferimentos não podem machucá-lo, mas podem ajudá-lo até o momento. É ele evitar os golpes das circunstâncias ou dos homens, que ele considera até mesmo o dano lucrativo, pois através dele ele encontra um meio de se colocar à prova e fazer o julgamento de sua virtude. Sêneca também sugere que um estoico pode acolher a morte na medida em que ela representa o teste final de seu estoicismo. Embora eu não pratique o estoicismo há muito tempo, descobri em mim mesmo um desejo de ter meu estoicismo testado. Já mencionei meu desejo de ser insultado. Quero ver se responderei aos insultos de uma maneira estoicamente apropriada. Também me esforcei para me colocar em situações que testam a minha coragem e força de vontade, em parte para ver se consigo passar nesses testes. Enquanto eu estava escrevendo este livro, ocorreu um incidente que me deu uma compreensão mais profunda do desejo dos estoicos de ter seu estoicismo testado. O incidente em questão começou quando notei flashes de luz ao longo da periferia do meu campo visual sempre que eu piscava os olhos em um quarto escuro. Fui ao meu oftalmologista e fui informado de que tinha uma retina rasgada e que, para evitar que minha retina se descolasse, eu deveria me submeter a uma cirurgia a laser. A enfermeira que me preparou para a cirurgia explicou que o médico bateria repetidamente em minha retina com um feixe de laser alimentado. Ela perguntou se eu já tinha visto um show de luzes e disse que o que eu estava prestes a testemunhar era um espetáculo muito mais esplêndido do que o médico. Então entrou na sala e começou a me eletrocutar. Os primeiros raios de luz foram realmente intensos e lindo, mas então algo inesperado aconteceu. Parei de ver as explosões de luz ainda. Consegui ouvir o laser estalando, mas não vi nada. Quando o laser finalmente foi desligado, tudo o que pude ver através do olho que havia sido operado foi uma bolha roxa que cobria meu em todo o campo visual. Ocorreu-me que algo poderia ter dado errado durante a cirurgia. Talvez o laser tivesse funcionado mal e que, como resultado, eu poderia agora estar cego de um olho. Esse pensamento foi perturbador. Tenha certeza. Mas depois de tê-lo, detectei em mim mesmo outro pensamento totalmente inesperado. Me peguei refletindo sobre como reagiria ao fato de ser cego de um olho em particular. Seria capaz de lidar com isso de maneira estoica adequada? Em outras palavras, eu estava respondendo à possível perda de visão de um olho, avaliando o potencial de teste estoico de tal perda. Esta resposta provavelmente parece estranha para você, parecia e ainda parece estranha para mim também. No entanto, esta foi a minha resposta, e ao responder desta forma eu estava aparentemente experimentando um efeito colateral previsível e alguns diriam perverso de a prática do estoicismo. Informei à enfermeira que não conseguia ver no olho operado. Ela finalmente me disse por que não me disse antes que isso era normal e que minha visão voltaria em 1 hora. Sim, e como resultado fui privado. Felizmente penso nesta oportunidade de ter meu estoicismo testado. A menos que uma morte prematura o impeça, dentro de cerca de 1 década serei confrontado com um grande teste ao meu estoicismo. Estarei com 60 e poucos anos. Estarei, por outras palavras, no limiar da velhice durante toda a minha vida. Procurei um papel modelos de pessoas que estavam no próximo estágio da vida e que eu achava que estavam lidando com esse estágio com sucesso. Ao chegar aos 50 anos, comecei a examinar as pessoas de 70 e 80 anos que conhecia na tentativa de encontrar um modelo. Foi fácil encontrar pessoas naquela faixa etária que poderia servir como modelos negativos. Meu objetivo, pensei, deveria ser evitar acabar como eles. Modelos positivos, no entanto, provou-se que eram escassos. Quando fui até as
Pessoas de 70 e 80 anos, eu sabia a quem ir pedir conselhos ao lidar com o início da velhice. Eles tinham uma tendência irritante de oferecer a mesma pepita de sabedoria: não envelheça, exceto a descoberta de uma fonte de droga para a juventude, embora a única maneira de agir de acordo com esse conselho seja cometer suicídio. Posteriormente me ocorreu que isso é exatamente o que eles estavam me aconselhando a fazer, embora de maneira oblíqua. Também me ocorreu que o conselho deles para não envelhecer o Missone de Eco é a observação de que é abençoado aquele que morre não tarde, mas bem, é possível que quando eu tiver 70 ou 80 anos concluirei, como os idosos que conheço parecem ter concluído que a inexistência é preferível à velhice. Também é possível, embora muitos daqueles que consideram a velhice um fardo tão pesado tenham eles próprios culpados pela sua situação, eles negligenciaram, enquanto jovens, a preparação para a velhice, se tivessem dedicado tempo para se prepararem adequadamente, se tivessem começado a praticar o estoicismo, é concebível que não tivessem considerado a velhice um fardo. Em vez disso, poderiam tê-la achado ser, como Sêneca afirmou, ser uma das fases mais deliciosas da vida, uma fase cheia de prazer se soubermos usá-la. Porque estava escrevendo este livro, minha mãe de 88 anos teve um derrame e foi banida por mim, como acontece em uma casa de repouso. O derrame enfraquece tanto o lado esquerdo de seu corpo que ela não consegue mais sair da cama sozinha. Além disso, sua capacidade de engolir foi comprometida, tornando perigoso para ela comer alimentos regulares e beber líquidos regulares que poderia descer pela traqueia e desencadear um ataque potencialmente fatal de pneumonia. Os alimentos que lhe foram servidos tiveram que ser purê e os líquidos que ela recebeu tiveram que ser engrossados. Descobri uma linha completa de bebidas espessadas que foram criadas para pessoas com deglutição. Problemas. Compreensivelmente, minha mãe estava descontente com o rumo que sua vida havia tomado e eu fiz o meu melhor para encorajá-la. Se eu fosse devotamente religioso, eu poderia ter tentado animá-la, orando com ela ou por ela, ou dizendo-lhe que eu havia combinado dezenas ou mesmo centenas de pessoas para orar por ela. Embora eu descobrisse que as melhores palavras de encorajamento que eu tinha para oferecer tinham um tom distintamente estoico para eles, ela me contaria, por exemplo, o quão difícil era a situação dela e eu citaria Marcos. Sim, eles dizem que a vida é mais parecida com luta livre do que com dança. Isso é verdade, ela murmurava em resposta. Ela perguntava o que ela tinha que fazer para poder andar novamente. Pensei que era improvável que ela voltasse a andar, mas não disse isso. Em vez disso, encorajei-a, sem lhe dar um sermão sobre estoicismo, para internalizar seus objetivos em relação à caminhada. O que você precisa se concentrar é fazer o seu melhor. Quando se eu lhe desse fisioterapia, ela reclamaria de ter perdido a maior parte da função do braço esquerdo e eu a encorajaria a se envolver em visualização negativa. Pelo menos você tem a capacidade de falar. Eu a lembraria nos primeiros dias após o derrame. Você só poderia resmungo naquela época. Você não conseguia nem mover o braço direito e, consequentemente, não conseguia se alimentar, mas agora você pode realmente. Você tem muito a agradecer porque ela ouvia a minha reação e depois de um momento de reflexão ela geralmente respondia afirmativamente. Eu suponho eu faço o exercício negativo. A visualização parecia aliviar sua angústia, mesmo que apenas temporariamente. Vez após vez durante esse período, fiquei impressionado com o quão natural e apropriado é invocar princípios estoicos para ajudar alguém a lidar com os desafios da velhice e da doença. Saúde. Mencionei acima que o derrame tornou perigoso para minha mãe beber regularmente água espessa. Ter água negada fez naturalmente começar a desejá-la. Ela me pedia com voz suplicante por um copo de água não espessa, mas da pia eu recusaria os pedidos e explicaria o porquê. Mas assim que terminei minha explicação ela pediria novamente apenas um copo de água, por favor. Eu me encontrei na posição de um filho amoroso que negava continuamente o pedido de sua mãe idosa por um simples copo de água. Depois, suportando os apelos da minha mãe por um tempo, perguntei à enfermeira o que fazer. Dei-lhe cubos de gelo para chupar. Ela disse que a água do gelo será liberada lentamente, para que haja pouco perigo de ela aspirá-la. Como resultado deste conselho que recebi o homem do gelo pessoal da minha mãe trazendo um copo em cada visita, eu gritava ao chegar no quarto dela.
Colocava um cubo na boca dela e ela enquanto chupava me dizia como o gelo era maravilhoso. Minha mãe, que no seu auge tinha sido uma conhecedora de boa comida e bebida, tinha agora se tornado uma conhecedora de cubos de gelo, algo que ela tinha como certo durante toda a vida. Para ela um cubo de gelo tinha sido apenas a coisa que você usava para resfriar a bebida que valia a pena beber. Agora lhe dava intenso prazer. Ela claramente gostou deste gelo mais do que um gourmet, apreciaria champanhe e vintage. Vendo-a chupar cubos de gelo com gosto, senti uma pontada de inveja. Não seria maravilhoso? Pensei ser capaz de obter tanto prazer com um simples cubo de gelo e eu decidi que é improvável que a visualização negativa por si só me permitiria apreciar o gelo em cubos tão intensamente quanto minha mãe. Infelizmente, provavelmente seria necessário um golpe como o dela para fazer o truque. No entanto, observá-la chupar cubos de gelo foi bastante instrutivo. Isso me fez ciente de mais uma coisa que considero: minha capacidade de tomar um copo grande de água fria em um dia quente de verão. Durante uma visita à minha mãe encontrei o fantasma do Natal futuro. Eu estava andando pelo corredor da casa de repouso em direção ao quarto da minha mãe. Na minha frente estava um senhor idoso em uma cadeira de rodas, sendo empurrado por uma atendente. Quando cheguei perto, a atendente chamou minha atenção e disse apontando para ela: "Esse homem é professor da minha mãe." Descobri que estava contando a todos sobre mim. Parei e disse olá para esse colega acadêmico que descobri havia me aposentado algum tempo antes de conversarmos um pouco, mas durante nossa conversa fui assombrado pelo pensamento de que dentro de algumas décadas eu poderia ter essa conversa novamente. Só então seria eu na cadeira de rodas e seria algum professor mais jovem de pé diante de mim, tirando alguns momentos de seu dia agitado para conversar com uma relíquia acadêmica. Minha hora está chegando, disse a mim mesmo, e devo fazer o que puder para me preparar para isso. O objetivo do estoicismo, como vimos, é alcançar a tranquilidade. Leitores, quererei naturalmente saber se a minha própria prática do estoicismo me ajudou a atingir este objetivo. Infelizmente não me permitiu atingir a tranquilidade perfeita, no entanto resultou em eu estar substancialmente mais tranquilo do que era anteriormente. Em particular, fiz progressos consideráveis em domar as minhas emoções negativas. Estou menos propenso à raiva do que costumava ser, e quando me vejo desabafando a minha raiva nos outros, estou muito mais disposto a pedir desculpa do que antes. Não sou apenas mais tolerante com as humilhações do que costumava ser, mas desenvolvi uma imunidade quase completa a insultos comuns. Também estou menos ansioso do que antes com os desastres que podem me acontecer e, em particular, com a minha própria morte, embora o verdadeiro teste para isso, como diz Sêneca, será quando eu estou prestes a dar meu último suspiro. Depois de dizer isso, devo acrescentar que, embora possa ter domesticado minhas emoções negativas, não as erradiquei, nem é provável que algum dia o faça. Estou, no entanto, encantado por ter privado essas emoções de parte do poder que elas têm. Costumava ter sobre mim uma mudança psicológica significativa que ocorreu desde que comecei a praticar o estoicismo é que sinto muito menos insatisfação do que antes. Aparentemente, como resultado da prática da visualização negativa, tornei-me bastante agradecido pelo que tenho lá. Para ter certeza, a questão de saber se eu continuaria a ser grato se minha situação mudasse drasticamente, talvez sem perceber, acabei me apegando às coisas que aprecio, caso em que ficaria arrasado se perdesse aquelas coisas que não saberei. A resposta a esta pergunta, é claro, até que meu estoicismo seja posto em prática. O teste, outra descoberta que fiz em minha prática do estoicismo, diz respeito à alegria. A alegria na qual os estoicos estavam interessados pode ser melhor descrita como uma espécie de objeto lícito prazer, o prazer não de qualquer coisa em particular, mas de tudo isso. É um prazer simplesmente ser capaz de participar da vida. É uma compreensão profunda de que, embora tudo isso não precisasse ser possível, é possível, maravilhosamente, magnificamente possível, para que fique registrado. Minha prática do estoicismo não me permitiu experimentar uma alegria ininterrupta, longe disso, nem eu experimentei o tipo mais elevado. Na verdade, os estoicos sem dúvida teriam desencorajado esse tipo de coisa. Por que então estou lhe contando sobre meu estado de mente? Porque responde à pergunta que você naturalmente tem: se o estoicismo entrega os bens psicológicos que promete. No meu caso, o fez em uma extensão mais do que satisfatória. Tendo defendido esse ponto, embora no futuro farei o meu melhor para ser admiravelmente modesto em quaisquer avaliações públicas que eu oferta a respeito do meu estado de espírito, embora eu
Seja um estoico praticante. Deixe-me confessar nestes parágrafos finais que tenho algumas dúvidas sobre a filosofia de acordo com os estoicos. Se eu buscar tranquilidade, preciso abrir mão de outros objetivos que alguém em minhas circunstâncias possa ter, quanto a possuir um carro caro de último modelo ou viver em uma casa de $1 milhão. Mas e se todos os outros estiverem certos e os estoicos estiverem errados, há uma chance de que algum dia eu olhe para trás e veja o que chamarei de minha fase estoica e ficar ao mesmo tempo perplexo e consternado. O que eu estava pensando? Vou me perguntar se ao menos eu pudesse ter aqueles anos de volta. Não sou o único estoico a abrigar tais dúvidas em seu ensaio sobre tranquilidade. Por exemplo, Sêneca tem uma conversa imaginária com Serena, um estoico com dúvidas sobre estoicismo, quando Serena diz que esteve entre pessoas com valores normais, por exemplo, depois de jantar em uma casa onde se pisa em pedras preciosas e riquezas espalhadas por todos os cantos, ele descobre dentro de si uma ferroada secreta e a dúvida se a outra vida não é melhor. Que os comentários acima deixem claro que eu também senti essa dor secreta. Não ajuda que aqueles que pensam que a fama e a fortuna são mais valiosas do que a tranquilidade superem em muito aqueles que, como eu, pensam que a tranquilidade é mais valiosa. Todas essas outras pessoas podem estar enganadas. Certamente sou eu quem está cometendo o erro, ao mesmo tempo que sei, graças à minha pesquisa sobre o desejo, que quase sem exceção, os filósofos e pensadores religiosos que contemplaram a vida e o modo como as pessoas normalmente a vivem chegaram à conclusão de que é o vasto a maioria das pessoas que cometem erros em seu modo de viver. Esses pensadores também tendem a gravitar em torno da tranquilidade como algo que vale muito a pena perseguir, embora muitos deles discordem dos estoicos sobre a melhor forma de persegui-la. Quando começo a ter dúvidas sobre o estoicismo, minha prática atual é lembrar que vivemos em um mundo em que a certeza só é possível em matemática. Vivemos, em outras palavras, em um mundo em que não importa o que você faça, você pode estar cometendo um erro. Isso significa que, embora seja verdade que eu posso estar cometendo um erro ao praticar o estoicismo, também posso estar cometendo um erro se rejeitar o estoicismo em favor de alguma outra filosofia de vida, e acho que o maior erro cometido por um grande número de pessoas é não ter nenhuma filosofia de vida. Em todas essas pessoas seguem o caminho da vida seguindo os estímulos de sua programação evolutiva, buscando assiduamente o que é bom e evitando o que é ruim. Fazendo isso, elas podem ter uma vida confortável ou até mesmo uma vida cheia de prazer. Poderiam ter uma vida melhor virando as costas à sua programação evolutiva e, em vez disso, dedicando tempo e energia à aquisição de uma filosofia de vida de acordo com os estoicos. A resposta a esta pergunta é que uma vida melhor é possível, uma vida que contenha talvez menos conforto e prazer, mas consideravelmente mais alegria. Suspeito que nas próximas décadas devo viver tanto tempo. Quaisquer dúvidas que eu possa ter tido sobre o estoicismo cairão no esquecimento à medida que o processo de envelhecimento cobra seu preço. As técnicas estoicas podem melhorar uma vida quando os tempos são bons, mas é quando os tempos são ruins que a eficácia destas técnicas se torna mais aparente. Se eu achar que o estoicismo é benéfico na minha 6ª década de vida, é provável que o considere indispensável na minha 8ª ou 9ª década, a menos que eu seja uma pessoa incomum. Os meus maiores testes na vida estão por vir. Acho que ficarei feliz por ter desenvolvido uma compreensão e apreciação do estoicismo antes que esses testes sejam administrados. Seria bom ter uma prova de que o estoicismo ou alguma outra filosofia de vida é a filosofia correta. Infelizmente, a prova oferecida pelos estoicos não é convincente e é improvável que exista uma prova alternativa. Na ausência de tal prova, devemos agir com base nas probabilidades para um certo tipo de pessoa, para uma pessoa em certas circunstâncias com para certo tipo de personalidade. Há muitas razões para pensar que vale a pena tentar o estoicismo. Praticar o estoicismo não exige muito esforço, na verdade, exige muito menos esforço do que o esforço que alguém provavelmente desperdiçará na ausência de uma filosofia de vida. Pode-se praticar o estoicismo sem qualquer um é mais sábio e pode praticá-lo por um tempo e depois abandoná-lo e não ficar pior com a tentativa. Em outras palavras, há pouco a perder ao dar uma chance ao estoicismo como filosofia de vida e há potencialmente muito a ganhar. Na verdade, de acordo com Marcos, é possível, através da prática do estoicismo, ganhar uma vida totalmente nova.